Ilustres amigos do canal, tudo bem? A nossa taxa Selic, a taxa básica de juros no Brasil, caiu 0,5% e agora está em 11,25% ao ano. E aí ficam duas perguntas: aonde investir depois dessa queda? E a segunda e principal: será que a renda fixa morreu mesmo? Não tem boas oportunidades? É sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. A queda dos juros nessa reunião do Comitê de Política Monetária e também nas próximas reuniões. Logo de cara, eu já trago para você aí o histórico da nossa taxa Selic ao longo dos últimos anos. Repara que ela é seguindo um movimento ciclo. Primeiro de aumento dos juros. Aí os juros se estabilizam num patamar elevado e fica ali próximo de um ano, às vezes um pouco a mais e um pouco menos. É o que aconteceu olhando para esse gráfico. 2015 e 2016 ficou em 14,25. Depois, em 22 até o meio do ano passado, ficou em 13,75. E aí, esse efeito dos juros elevados passam para a economia. Em outras palavras, a tendência é que a inflação passe a ser controlada e os juros podem começar a cair. Foi o que aconteceu então em agosto, queda de 0,5%. Setembro de 23, outro meio, novembro e dezembro, e agora em janeiro mais 0,5%. E aí, a inflação que estava nesse gráfico, aliás, a taxa de juros que estava aí em 11,75 no gráfico, agora, a partir de hoje, passou a ser 11,25% ao ano. Isso significa que se essa taxa de juros não cair mais e ficasse ao longo de muito tempo, essa seria a sua rentabilidade bruta. Só que não é bem isso o que deve acontecer aqui para frente, que é o que eu vou falar aqui agora para você, sobre as expectativas de queda da taxa Selic para as próximas reuniões do nosso Comitê de Política Monetária. Aí à sua esquerda você está vendo um gráfico que já precificou uma nova queda de 0,5%. Como assim, Vini? Esse aqui é o mercado de contrato de opções, na qual os grandes investidores colocam dinheiro de verdade. E o mercado já está dando com elevada probabilidade essa queda de 0,5%, o que jogaria aí a taxa Selic para 10,25 na reunião do dia 20 de março. Anotou aí? À sua direita você tem esse mesmo gráfico, só que com a probabilidade da reunião seguinte, que vai ser no mês de maio. Aqui nós temos 76% de chance de uma nova queda de 0,5%. Vini, já está precificado? Nesse caso ainda não. Eu diria que de 80% para cima você já pode considerar o mercado precificado. E como ainda falta aí alguns meses para maio, algo pode mudar. Mas ainda o mercado não precificou. A maior probabilidade é de queda de 0,5%. Vini, o que pode mudar isso? Você tem que olhar agora para essa informação que está aí na tela. É o CME FedWatch Tool, a ferramenta do Fed para probabilidades de juros nos Estados Unidos. Veja, aqui você está vendo mês de março que eu estou marcando para você. O que ele está indicando? No mês de março está aqui, ó, 63% de queda na taxa de juros nos Estados Unidos. Essa é a principal variável no ano. Você quer saber para onde vai os juros no Brasil? Você tem que entender os juros americanos. Porque pense, não faz sentido para o investidor investir no Brasil se os juros aqui estiverem levemente acima do americano. Tem um diferencial que compensa investir no nosso país. E lá, a queda está precificada para começar em março, depois vai ter outra em maio e assim sucessivamente. De maneira que os juros lá, que se mantiveram na reunião de hoje do dia 31, fechem o ano entre 3,75% e 4%. É uma diferença que deve ser considerada. Juros nos Estados Unidos devem começar a cair em março. Eu digo sempre devem, porque é uma probabilidade. Não temos certeza do que vai acontecer para frente. Se você já está gostando, dá aquele super like. E se você não é inscrito no canal, inscreva-se, porque tem vídeos diários e no final de semana, vídeos exclusivos no clube de membros por menos de R$ 8,00. Já são mais de 100 vídeos gravados. Clica aí na descrição que você vai entender. Falando agora dos juros e a projeção para anos seguintes. Veja,
A expectativa do DI futuro, que são os juros futuros no Brasil, para final de 2024, está lá em 10%. Então, nós podemos dizer que a expectativa da Selic é em 9,75%. Traduzindo para você, a taxa de juros caiu e deve continuar caindo ao longo de 2024, mas a queda no final do ano deve se encerrar em 9,75%. Já para 2025, veja aí, podemos até ter queda, mas se tiver vai ser de 0,25 pontos, de maneira que a Selic em final de 25 seja em 9,5%. Anota, 2024 cai mais forte, 2025 praticamente para a queda e em 2026 a tendência é de estabilidade ou aumento de 0,25 ponto, de maneira que a Selic no final de 26 estaria aí em 9,75. Agora ficou claro para você para onde vai os juros. Talvez a sua dúvida seja, ok, Júnior, juros caindo, como é que eu faço agora nos meus investimentos? Eu aqui não vou indicar para você, mas vou trazer possibilidades para que você abra a sua mente. Vamos lá, vamos começar falando aí de investimentos de curto prazo. O que eu considero de curto prazo? No máximo 2 anos. Geralmente é 1 ano só, mas até 2 anos é aceitável aí que nós consideremos realmente de curto prazo. A primeira probabilidade é você manter no Tesouro Selic. Você vai ter aí uma rentabilidade interessante e também uma liquidez diária. Você pode comprar e vender diariamente, sem oscilações na marcação a mercado. Eu estou projetando aí uma rentabilidade bruta de 9,75 aproximadamente. Isso daria 8,29% de rentabilidade líquida. Veja, eu já estou começando pelo Tesouro Selic. Se você está na poupança, eu não vou nem falar, porque a rentabilidade é baixa e a liquidez do Tesouro é interessante, igual a liquidez da poupança. Além do que, no Tesouro Direto, a segurança é melhor, que é do governo federal. Vini, eu não quero aqui pensar no Tesouro Selic. Tem outras possibilidades de curto prazo? Tem sim. Fundo DI taxa zero. O que é isso? Você vai procurar o seu banco e procurar por isso. Um fundo que invista no DI, que a taxa de administração seja de 0% e que você tenha aí 100% do CDI de rentabilidade. Além disso, um detalhe importante, que não tenha crédito privado, porque tem fundo DI aí que pode ter colocado crédito privado. Lembra do problema das Americanas? Então tá aí para você. Fundo DI, taxa zero, que dê 100% do CDI e que não tenha crédito privado. Se você quiser que eu te ajude, você me manda um e-mail, curso.vininvest@gmail.com, porque tem fundos desses no BTG, na XP, na Rico e eu vou te ajudar aí. Bom, caso você não tenha também interesse nessa opção, tem uma terceira opção, LCIs e LCAs, letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio. Qual é a diferença? Elas rendem um pouco mais que o Tesouro Selic e que o fundo DI taxa zero. Só que, por outro lado, a liquidez delas não costuma ser boa. O que significa isso? Você não pode vender durante 90 dias. Então, repetindo, rentabilidade é melhor. Por que melhor? Porque não paga imposto de renda e você deve procurar uma LCI e LCA que pague entre 90% a 95% do CDI. Agora, se tiver acima, fica bem atento aí. Se isso acontecer, você vai ter uma rentabilidade ao ano aproximada aí de 9% a 9,5%, o que já seria bem melhor que o Tesouro Selic e que o fundo DI taxa zero. Só que lembre, é pelo menos aí 90 dias sem mexer nesse recurso. Muito bem, dita essas 3 opções, eu quero trazer um resumo para você. A opção 1, Tesouro Selic, máxima segurança e máxima liquidez. Só que você tem aí uma rentabilidade um pouco menor. Volto a dizer, é um pouco menor. Vini, eu quero é comodidade, não quero sair do meu banco. Me mande um e-mail e eu vou dizer se no seu banco tem alguma dessa possibilidade de fundo DI taxa zero, que a rentabilidade é o mesmo do Tesouro Selic. Vini, eu quero ganhar um pouco mais então. Então, nesse caso, mais rentabilidade é um pouco menor a liquidez. Seria o LCI ou a LCA pagando esses valores aí de 90% a 95% do CDI. Mas não tem em bancão.
você vai encontrar em banco médio ou banco pequeno. Dificilmente essa rentabilidade aparece para você. E um detalhe, cuidado com ofertas de LCI, por exemplo, de 85%, 86% do CDI. Olha, fuja dessas aí, porque a rentabilidade vai ser quase a mesma do Tesouro Selic. Vamos lá, falando agora de investimentos, ainda na renda fixa, para daqui a 3 a 5 anos. Aliás, eu vou fazer até uma pausa. Venho dizendo, se o seu foco é para daqui a 3 a 5 anos, abra sua mente, continue dizendo que a renda variável, e em particular o Bitcoin, vai trazer oportunidades interessantes. Então, antes de falar da renda fixa, prepare, volto a te dizer, 24 e 2025 são os anos do Bitcoin. Eu tenho vídeo aqui no canal e você precisa entender melhor. Vamos lá, falando da renda fixa em particular, eu trouxe um quadro aí que junta pré-fixado, IPCAs e CDBs. Para começar, pré-fixado, eu estou fora, nem curto e nem longo. Vini, mas a taxa vai cair. É verdade, só que se os juros pararem ali em 9,5%, o spread que você tem do precificado, aliás, do prefixado 2029 para o Tesouro Selic é muito pequeno, não vale a pena. Então, eu prefiro ficar fora nesse momento. Quem comprou lá atrás a 12,5%, 13%, 13,5%, ok. Nesse momento, na minha opinião, não vale a pena. Nesse prazo, então, a primeira opção seria o IPCA 2029, com uma taxa girando aí em torno de 5,5%. Se nós tivermos a média de inflação de 4%, você vai ganhar mais ou menos 10% ao ano ao longo de cada um desses anos até o vencimento. Mas, Vini, está menor que o pré-fixado. E tem que estar mesmo, porque o pré-fixado não te protege se tiver uma inflação. Já o IPCA, sim, se a inflação vier a disparar, ficar descontrolada, você tem essa proteção. Por essa razão que ele paga um pouquinho melhor. Mas tem também CDBs pré-fixados, é o último da linha aí, entre 11,80 a 13,40. Eu gravei um vídeo nessa semana, ali no domingo, para você entender sobre essas opções de pré-fixado. Quanto maior a rentabilidade, menor a questão da preocupação financeira, ou seja, maior a preocupação financeira. Então você tem aí pré-fixados ainda em torno de 12 pouquinho por cento. Você que é acima, saiba que o risco é maior. E tem CDBs vinculados ao IPCA pagando 6,5%. Eu vou te dar uma dica que geralmente eu uso. A diferença entre um tesouro direto, seja pré-fixado ou mesmo IPCA, e um CDB, para mim, menos de 1% não compensa de jeito nenhum. O ideal seria aí uns 2% para você ter uma referência de rentabilidade. Agora, você tem que avaliar o emissor, quem é que está emitindo esse título. Vini, além da renda fixa, tem outra possibilidade? Sim, eu estou de olho na Bolsa de Valores, e em especial as small caps, que estão muito achatadas. E em breve você vai ter novidade aqui no canal. Por enquanto, aguarde, o momento está chegando para boas oportunidades. Agora vamos falar de investimentos da renda fixa também para o longo prazo. E aí, longo prazo é longo prazo mesmo. É você olhar aí de 10 anos para frente. Volto a dizer, essa taxa do IPCA 2045, para quem olha para o longo prazo, ainda está excelente. Venho falando isso e detalhei essa informação no clube de membros. Se você não está lá, faça parte que você vai entender por que essa taxa do IPCA 2045 é muito boa para o longo prazo. Além disso, liquidez diária e máxima segurança é o risco soberano do governo federal. Vini, quanto é que eu poderia ganhar nessa situação? Olha aí a simulação para o IPCA 2035 e para o 2045. Se nós tivermos o histórico de inflação no Brasil, que é de 6%, eu não estou dizendo que vai dar 6% em 24. Estou dizendo para daqui a 10 anos, na média, 6%. Você teria um ganho no 2035 de 11,94%, comprando com essas taxas aí. O 2035 a 5,60 e o 2045 a 5,72. Já na cor amarela, você teria acima de 12% ao ano se investisse no IPCA 2045, além de ter a proteção contra a inflação para o longo prazo. Mas, Vini, eu não acredito nessa inflação.
prefiro seguir aí o Boletim Focus do Banco Central, ok? À sua direita está a projeção com inflação de 4%. Nesse caso, o 2035 daria aí 9,82%, aproximadamente 1% abaixo da simulação anterior, e líquido 8,15%. Já o IPCA 2045 é esse amarelo da sua direita, daria 9,95%, arredondando aí 10% para o caso da inflação em 4% e 12% para a inflação no caso de 6%. Eu não sei como você está se posicionando. O fato é que a taxa de juros ainda vai cair em mais uma, talvez 2 reuniões. E o mercado de renda variável em breve vai abrir opções interessantes. Eu já venho falando o que eu penso diretamente para quem é do clube de membros. Em resumo, ainda há boas oportunidades na renda fixa. Você precisa compreender e principalmente olhar para o longo prazo. Se você vai querer investir por curto prazo, aí a situação muda um pouquinho. Mas eu estou aqui para te ajudar e eu presto um serviço de mentoria financeira. Se você quiser entender quais são as melhores oportunidades, na minha visão, não é indicação, é visão, eu trago para você, para que você possa aprender. Vini, como é que eu faço? Tá aqui, ó, curso viniinvest@gmail.com. Manda um e-mail e eu vou te mostrar como é que funciona nessa videoconferência exclusiva e individual de 1h30. O importante é você não ser enrolado no mercado financeiro, porque depois que você é enrolado, um abraço. Meus amigos, eu desejo sempre que vocês estejam na presença de Deus, que vocês acompanhem aqui a queda dos juros ao longo de 24. Um abraço e até o próximo vídeo.